Olá, professor. Eu sou o Matheus Auler. Nesse vídeo eu vou relatar um pouquinho como foi a minha experiência de 4 horas como uma pessoa cega, fazendo algumas atividades com o meu grupo. A gente começou na casa da nossa amiga Ana, né? Saindo de lá nós fomos para o shopping. E claro que eu, como a pessoa que sou, eu tinha que fazer uma pausinha ali para acender o cigarro. E confesso que já causou um pouco de estranheza para fazer uma coisa que é tão Acho que não. cotidiana assim para mim. E eu não estava acertando a distância entre o isqueiro e o cigarro. Então, causou um pouco de incômodo, mas a vida seguiu. Fizeram graça sobre isso, óbvio, mas para mim foi essencial. O planejamento Oi? era que nós fôssemos pro shopping, né? Na verdade, para ir pro shopping nós fomos de carona, mas eu tenho um pouquinho de um problema, que eu tenho cinematose, né? Aí. E me colocaram para sentar na parte de trás e Aí, justamente isso aí eu significa já que você tem estava que parar, cego porque essa no dentro da caminhonete fazendo muito movimento, eu já estava passando mal ali, mas depois que descemos ficou tudo bem. Acabou o piso tátil. Nessa hora eles estavam tentando me indicar o caminho barbaridade. para seguir e Aí, eu degrau. quase tropecei algumas vezes. Devagar, E o meu maior devagar. problema é que eu não estava conseguindo me localizar. Aí, Eu não sobe. sabia onde eu estava no shopping. E isso estava me deixando completamente angustiado. Isso. Eles estavam fazendo o melhor deles para tentar descrever, mas Agora você tá no eu tenho que asfalto, dizer no que não estacionamento. era lá grande Aí. coisa para conseguir imaginar Pode onde eu vir que vai estava. sair um carro. Ah, é melhor a gente ficar aqui. Mas ainda assim eles ficaram me ajudando, me guiando, às vezes Ajuda ele, seguravam no meu meu braço, principalmente em lugares que eram um pouco mais perigosos, como o meio da Não rua, é, a gente pode ou no meio do estacionamento, ou na frente da catraca da saída. Vem Mas tudo bem, né? Ó, Cruzar o jeito. ó, ergue o pé. Aí, agora sobe. Isso. Que anti-acessibilidade, viu? Com o tempo que a gente começou a andar, eu tava começando a ficar um pouco mais estressado, Ou porque deve estar eu sendo não horrível essa tava experiência. vendo nada. E tava muito difícil até dos meus colegas que estavam comigo imaginar essa situação, que eu não fazia ideia de onde eu tava andando. Porque se fosse um lugar que eu conhecesse, como por exemplo, se eu andasse aqui em casa, eu pudesse encostar nas coisas, eu saberia Agora pode onde andar eu reto. estaria. Mas Quer ali, ajuda? pra mim, a sensação era como se estivesse andando no limbo. Então era uma sensação bem ruim. Até que quando a gente chegou na calçada do shopping já estava um pouco mais tranquilo, tinha um piso tátil. Eu reparei Pode na vir. importância desse Reto. piso tátil porque eu Eu conseguia acho que já se tivesse, a gente ter um tivesse pouco de pegado o negócio, noção ia de ficar mais fácil. para onde que eu estava indo, né? Ele estava me guiando. E um pouco melhor às vezes do que alguns colegas. Eu não sei exatamente como usar, né? Eu não tinha nem a vareta que era utilizada. Mas E- mais estranho do que você com a cara tampada. Eles não ia insistiram ser, que não. eu fosse levar um cabo de vassoura, mas aí eu fiquei com medo de acabar machucando alguém, batendo cabo de vassoura de um lado pode ir pro reto, outro. que aí você vai seguir o Então eu piso fiquei tátil. arrastando o pé no piso tátil pra saber onde eu tava indo As pessoas e até pra não me perder, porque eu também sou bem ruim de Pode ir reto. direção, mas não de localização, se é que isso faz algum E sentido. dentro do shopping, como que é? Não tem piso tátil, né? Nessa hora eu senti a diferença do piso tátil e já tava Aí agora você um pode pouco de virar. noção que ali era a Isso. entrada. E eles ficaram me falando também. Isso aí. Você vai entrar no shopping agora. Tô no pé. Pode ir. A porta abriu. Agora pode entrar. Agora a gente não tem mais piso tátil. Depois da entrada eu Isso, fiquei aqui tem a pedindo Planeta localização, porque eu já A trabalhei no Planeta shopping Sport. por um tempo, mas Na sua mesmo diagonal assim da direita, da esquerda. foi muito Tem a difícil Planeta saber onde eu Sport estava, o que e estava no seu acontecendo, lado principalmente esquerdo a porque o gente tem shopping uma fica loja de mudando, roupa né? feminino. E Direito. os meus colegas estavam colocando o nome das lojas e das vitrines e eu não fazia ideia de onde eu estava. Ele queria um beijinho. Mesmo que eles tivessem É uma dito loja, que era a Mário. entrada principal do shopping, eu ainda estava um pouco perdido. Não bate, não vai. Quando eu tava vendo esse vídeo, eu achei que eu devia ter tocado mais nas coisas. Tem uma decoração de ter festa junina usado no um pouco seu mais do lado tato. Por exemplo, direito.
Eles tinham avisado Esquerdo. que Eu na sou minha ao esquerda contrário de tinha uma vocês, vocês têm que pensar decoração de festa junina e coisa assim. Eu devia ter tocado, sentido, Então tá, então pra pode saber. mandar. Só depois que eu fui Vai ver o passar uma vídeo, pessoa no eu seu vi lado, que não cuidado era pra não nada meter a mão demais, sabe? nela. Mas do jeito que estava Pode sendo mandar, relatado já pra mim saiu. toda a situação, eu tava com medo de abrir os braços ou de acabar trompando em alguém ou de derrubar Caraca, tem alguma zero coisa. acessibilidade, né? Mas também quem consegue vai fazer no E, shopping, ele então eu consegue ver passei a pra maior parte do comprar. tempo com os braços fechados, assim. Eu tava bem inseguro Aham. e com bastante medo. Não tem problema não, eu vivo filmando meus sobrinhos. Ai, a gente precisava desse cabo de vassoura. Ah, eu queria uma casquinha. Vou comprar. Alner, compra uma casquinha pra mim, eu vou te dar o dinheiro, aí você vai ali pedir, tá? Depois que a Pode gente já ser? tinha entrado, o nosso plano era ir pro Carrefour. A gente tinha combinado de fazer pipoca Como que ele vai depois. digitar? Aí a Ana pediu pra eu comprar uma casquinha pra ela e ver a Isso, experiência. chegou. Avisaram Isso. o Agora você vendedor, fala claro, com ele. que era um projeto, um trabalho. E eu tava tentando verificar tudo. Disseram que era do. É uma casquinha de Que era o baunilha. casquinho do McDonald's, né? Não, vai ser um Mac Colosso. E a Ana falava pra mim o que ela queria e eu dizia pro moço. Eu quase derrubei, né, o cartaz dele ali sem querer. Cadê o microfone? Ela me entregou o cartão dela 1 hora pra que eu fizesse o pagamento. Pelo menos era um cartão de aproximação, mas eu acho que eu conseguiria fazer a senha se fosse necessário. Bom, nas maquininhas geralmente tem braille. Eu geralmente reparo nisso, mas eu não sei ler braille. Eu acho que eu iria pelo posicionamento delas mesmo. A gente ia se adaptar melhor, tem que a primeira vez, né? Tô de boa. Tá. Não, A isso daí eu gente vou de tá manhã. no Pela audição eu conseguia saber onde meus amigos estavam o tempo todo. Eles não paravam de falar. Não necessariamente comigo, falavam mais entre si, ou como que as pessoas estavam olhando pra gente, ou as meninas começaram a conversar sobre os produtos das lojas, então eu sabia onde eles estavam. Só que mais ou menos o posicionamento deles, mas sem saber exatamente onde. Depois a gente encontrou outro grupo fazendo o mesmo trabalho, tiramos uma fotinha. Foi bem engraçado, na verdade, porque a outra menina estava cega, eu acho que era a Júlia o nome dela. E eu cumprimentei ela ali e a gente se posicionou e aí depois tiveram que falar para onde que a gente tinha que olhar para tirar a foto. Foi bem engraçado. Eles tinham até oferecido os tampões de olhos para mim também, mas eu achei que tava estilo do jeito que tava. E eu claramente estava errado. Eles pediram para eu encostar no corrimão, para conseguir me locomover dessa forma, e efetivamente estava sendo bem melhor assim, do que ficar andando no meio do corredor e com medo de bater em tudo. Pegando no corrimão, eu sabia que eu não ia trombar em ninguém. Mas eventualmente apareciam as colunas do shopping e aí ficava um pouco constrangedora a situação. Depois eles me tiraram dali para que eu não ficasse trombando. Eu tentei ficar passando a mão à frente para não trombar em nada e para que encostasse na mão antes, mas no final das contas, onde eu tava, isso não era difícil de acontecer. E era mais fácil que eu acabasse batendo a mão em alguém. Então depois pediram para eu parar com isso. A leitura tá lá do outro lado, mas a gente tá passando por ela. A gente tá passando pelo corredor. Na frente da lotérica tinha um piso tátil de novo, e eles me deixaram andando sozinha. Claro que todos acompanhando o meu passo lento, né? E eu ainda estava com bastante medo de acabar trombando em alguém, de acabar encostando, ou coisas assim. Então eu fui andando bem devagar. Mesmo com o piso tátil, eles continuaram me guiando, falando para onde que eu tinha que ir, para onde que eu tinha que virar, porque eu não estou muito acostumado com isso. Então, mesmo sentindo a mudança do piso, né, para esses pontilhados, eu não sabia se eu tinha que continuar reto ou se eu tinha que virar. Eu sabia que tinha uma curva, que é geralmente o que isso indica. É uma curva ou uma parada, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, como eu não sabia direito onde eu estava, mas eles disseram que eu estava próximo do Carrefour, mas não disseram onde. Então eu precisava ainda
de guia. E nesse momento eu tava tocando uma música que eu gosto ali na Casas Bahia. Depois que entramos no Carrefour, o piso tátil foi embora. Então eu fiquei segurando na mão da Mavi para que a gente conseguisse andar sem ficar trombando nos produtos. No mercado isso vai ser um pouco mais perigoso do que andar no shopping de um modo geral. Porque o shopping tem as vitrines e não dá para você simplesmente trombar e destruir as coisas. E no mercado você pode destruir todos os produtos e derrubar. E isso pode dar um prejuízo. Então eu achei melhor ficar sendo guiado. Agora essa aqui, a barraquinha. Agora você estica o braço devagar, mas Calma, não chegamos. calma. Isso. Ó, agora Aí, parou. vem um pouquinho pro lado. Isso. Aí, Depois a gente chegou na parte da pipoca e tava uma situação bem estressante, porque eu tava tentando sentir tudo, eu tava querendo sentir o milho, mas não dava pra saber qual era a marca, né? Eles me disseram que era Yoki, mas eu não conseguia sentir em lugar nenhum que tava escrito Yoki ou qual que era o preço, e eu tava um pouco estressado nessa situação. Principalmente porque eu até tinha sentido o papelzinho do preço, mas não tinha volume, não tinha braille, não tinha nada. Se fosse braille, mais uma vez eu não conseguiria ler, né? Mas eu pensei que pudesse sentir pelo menos o volume de um 4, não sei, não lembro quanto custou o pacote. se você ir reto, não adianta. O que daria pra você fazer é você então, Eles estavam me explicando que tinham ovos à minha frente e que poderia ser um prejuízo bem interessante se eu continuasse andando. Eu fiquei com medo nessa hora, então eu segui os passos à risca que eles pediram. Isso, pode ir real, né? olha, Depois eu tinha comentado pra gente comprar uma coca também, já que não tinha lá na casa da Ana. E eu aproveitei pra comprar uma cerveja pra mim, é claro. E indo lá pra parte da cerveja, curiosamente eu já estava um pouco mais familiarizado. Vou pegar mais aí embaixo, tá pra lá, se não me engano. ponto direito. Se você continuar a ser... Vem pra frente, pode vir. Brahma duplo malte. Eles foram me apontando quais as cervejas que eu estava próximo, como se isso fosse ajudar alguma coisa. Tá, agora Mas eu vira- acho que eles só vira queriam dizer que não à era direita. essa cerveja que eu Vai queria ter pegar. mais alguns engradados de cerveja. Muito embora eu já sabia exatamente onde ficava a Eisenbahn geladinha. Se você continuar reto, você vai... Mas não é aqui, né? Eu já peguei logo um fardo, porque eu queria levar pra casa e Se quiser que a gente leve, avisa. tomar com um tempo aí, aproveitar o final de semestre. Eu tenho que tirar todos os áudios dessa gravação. Agora você tá passando pelo... Como é que é o nome disso aqui? Heineken. Não, Freezer. o Freezer freezer que da abre. Heineken. Outro freezer da Heineken. Ou cerveja. Dados caem no chão. E é de garrafa de vinho. Sei, cara. Por isso que eu tô encostando com cuidado. Aonde? Eu tava andando, encostando em tudo. Quando eu tava nos cantos, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas depois eu tive que ser tirado daquele canto, porque tinha um senhor na minha frente que eu não sabia. E a Mavi resolveu me tirar dali. E depois eu fiquei inseguro de Tá um novo. monte de água. Mas eu não soube expressar isso muito bem. Não. Agora do seu lado esquerdo aí tem um monte de suco de pó. Suco Tang. Pode. Corredor de doces do seu lado esquerdo. Pode ir reto. Você tá no meio do corredor principal. No fim eu consegui poder ficar na lateral, encostando nos freezers. Qual o tamanho? Claro que eu não sabia nada, né? Próximo é de Onde dois. estaria a coca gelada que a gente queria levar. Aí, bem aí. Então eles tiveram que me dizer. Se eu tivesse sozinho, eu não conseguiria identificar. Eu deveria pedir informação para alguém. Mas é bar de lata. Lata foi o que ele tomou aí. Mas um carrinho que tá cheio. A Ana colocou um carrinho na minha frente e nem sequer me avisou. Eu acabei trombando nele. Não, tira as coisas daqui. Eu já estava um pouco inseguro. Eu falei que não precisava do carrinho. Poxa, eu não estava conseguindo andar sozinho. Imagina ficar carregando uma outra coisa junto. Tá, mas onde que... Eu pedi para que carregassem a coca, pelo menos, porque aquela cerveja e o milho estavam bem pesados. Depois eu tive que dar uma descansada. No fim, nós encontramos um caixa que estava sem fila e colocamos os produtos em cima. Ficamos esperando.
sozinho, aí a gente racha o resto. Teve um momento bem romântico em que eu acabei encostando na mão A esteira não do tá vendedor, rolando. mas tá eu tudo vou bem. pegar aqui, tá? Aqui o cartão, tá? É crédito aproximação. Meu cartão. A Ana me emprestou o cartão dela de novo para pagar a parte da coca, do milho e do leite condensado que resolveram pegar para fazer brigadeiro. E depois eu paguei com o meu próprio cartão a cerveja. Agora passar a cerveja. Nessa parte eu fiquei bem impressionado. Depois que eu tirei a venda, umas horas depois, eu tirei o cartão certo e guardei o cartão certo no lugar. Que caro. Tá, passando crédito, por favor. Foi um pouco de memória muscular, mas ainda assim. Pode. Mais uma vez, o meu cartão de aproximação. Graças a Deus. Eu realmente não sei se eu conseguiria escrever. E eu não estava muito afim de contar minha senha para todo mundo e perguntar onde que tá os números do meu cartão. Eu geralmente não pego a nota, mas nessa hora eu acabei pegando, tava meio sem ter o que fazer. E aqui é onde a coisa fica engraçada, porque quando nós saímos, dessa vez, eu tava um pouco mais familiarizado. Eu finalmente soube onde é que a gente estava dentro do território do shopping. E por incrível que pareça, as pessoas que estavam enxergando pediram informação pra mim, pra saber onde que era a saída. E depois eu fui acender mais um cigarrinho, porque foi uma situação bem estressante tudo lá dentro do shopping. Mas claro que eu não conseguiria acender andando, eu precisava parar e, bom, Aí, segue. concentrar no que eu estava fazendo para não acabar queimando meu bigode ou queimando o cigarro pela metade. Mas dessa vez a memória muscular já falou bem alto e conseguiu fazer isso bem rápido. Eles estavam com um pouco de pressa, porque nós precisávamos pegar o ônibus. E já estava quase em cima da hora já. Então eu comecei a andar um pouco mais rápido e perdi um pouco do medo. Eles já foram indo na frente, nós precisávamos comprar os passes também. E a Mavi foi me guiando, foi me dando localização. É melhor sair. Essa parte da escada foi bem tenebrosa, tenho que dizer. Porque o corrimão dá pra ver um pouco na filmagem, mas ele ficava no meio dessas folhas todas. E era impossível colocar a mão nele sem ficar recebendo espinhadas das plantas. Cuidado, cuidado. Até que chegou uma hora que eu só desisti. Depois a gente chegou. Foram 4 lances de escada pra chegar no final e eu fui guiado pra passar pela catraca. Não tinha muito lugar para poder sentar. Eu sou uma pessoa bem grande, eu ocupo muito espaço. Então eu fiquei ali de pé esperando. Só antes da. No fim a gente perdeu o ônibus, então eu fiquei descansando ali para pegar o próximo, que ia chegar nos 15 minutos. Eu tava com bastante medo de cair. Ali atrás. Tava lembrando daquele joguinho do Dumb Ways to Die com o Underground da Inglaterra. Pelo menos tinha um lugar pra sentar, apesar de esse ônibus geralmente estar bem cheio. Tem que testar. Eu tô do lado do motorista, ele vai tentar se salvar. Vai tomar calma. É um príncipe. Nessa hora eu tava lembrando de quando eu ia pra faculdade no 070 e eu ficava olhando pela janela. E dessa vez eu não tinha isso pra fazer. Eles pediram pra que eu puxasse a cordinha. Quando eu tava tentando descer, eu quase caí.
E o moço do ônibus nem deu tempo pra mim. Ele quase deixou lá dentro do ônibus, mas a Mavi gritou pra pedir pra parar. Tem outras pessoas lá dentro que se preocuparam também. Graças a Deus deu tudo certo, mas apesar da graça, a gente ficou bem indignado. Depois a gente parou num ponto de ônibus que era próximo da casa da Ana e voltamos a pé. Nessa parte toda da rua a gente ficou vendo onde tinha e onde não tinha piso tátil, e não que fosse ajudar muito, porque mesmo quando tinha, estava sempre muito quebrado. Deixa ele cair só pra gente ver, só pra mostrar. Dessa vez eu pedi que fosse guiado até o final, porque, bom, era um pouco perigoso, a gente estava do lado da Ceará e eu não estava muito afim de ser atropelado por não saber onde eu estava indo. Mesmo sendo guiado, ainda tinham dificuldades de ser alto. Tiveram várias vezes que eu acabei tropeçando por causa das rachaduras na calçada. Tinha um carro no meio da calçada também, que eu tive que desviar. E depois eu fui cumprimentar o pai da Ana. E por último, antes de tirar a venda, eu queria um copo d'água e resolvi me servir. Quase derramou, mas deu tudo certo.